E hoje eu queria falar com você sobre a intimidade com Deus. Nós temos intimidade com pessoas, né? Mas a gente não tem intimidade com o Pai. Muita gente tem uma relação com o Pai Celestial baseada na relação com o Pai da Terra. E tem muitos conflitos com os pais. E nós achamos que o Pai Celestial é igual ao nosso Pai terreno. Não, o nosso Pai Celestial é diferente. E para nós termos uma intimidade com Deus, para que eu tenha uma intimidade com Deus cada dia mais, eu preciso de decidir, é uma decisão. Não é algo que depende, Deus ele escolhe pessoas. Não, a minha intimidade com Deus depende da minha ação. Jesus tinha intimidade com alguns discípulos, não tinha? Quais eram os discípulos que Jesus tinha mais intimidade? Vamos ver quem acerta aqui para ganhar uma bala. Pedro, Tiago e João. Será que Jesus fazia acepção com os outros discípulos? Não. Mas é que esses discípulos, eles buscavam intimidade com Jesus. João, o tempo todo com Jesus. João, todas as vezes, nós fomos lá em Israel, irmãos, e no local que a gente comia, que a gente teve uma oportunidade de comer como Jesus comia na época dele. Então tinha uma mesa, ele não sentava em cadeiras como nós sentamos, sentava-se no chão. E você sentado no chão, e tinha uma mesa, e obviamente você vai apoiar algum braço na mesa, né? Então Jesus, se fosse destro ou canhoto, mas João sempre colocava a sua cabeça no ombro de Jesus. Olha que intimidade, irmãos. Jesus comendo, que intimidade, né? Mas João, ele buscava isso. Pedro, por mais que Pedro tenha negado Jesus, ele era íntimo de Jesus. Então quando Jesus ia para o monte, foi para o monte da transfiguração, ia para algum lugar, ele chamava quem? Pedro, Tiago e João. A disposição nossa faz a diferença de termos uma intimidade com Deus. De pedirmos a Deus, Senhor, eu quero ter uma intimidade contigo. E tem alguns passos, mas como é que eu faço para ser íntimo de Deus? Eu não sei, eu não sinto essa vontade de buscar essa intimidade. Mas existem alguns passos, algum procedimento que eu e você precisamos, porque imagine você ser íntimo do Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas, aquele que cria tudo de nada, que foi criado, que criou tudo com apenas uma palavra, haja. Amém? Quem quer ter intimidade com esse Deus? A gente busca ter intimidade com as pessoas que têm poder, pessoas que podem fazer alguma coisa por nós, e a gente esquece que se eu tenho uma intimidade com meu Deus, eu posso, num problema, uma dificuldade, uma tempestade, numa depressão tremenda, entrar no meu secreto e falar com o meu Pai, que é meu íntimo. E quando é íntimo, você pode falar o que você quiser. Você não precisa de nenhum protocolo. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta manhã. Não. Você vai falar como um amigo. E os passos para a intimidade, uma das coisas que a gente pode destacar, são vários passos. Um dos passos que eu gostaria de compartilhar com você, para que você possa colocar em prática, para que eu possa colocar em prática. Como que eu faço para ser íntimo de Deus? Como que eu faço para ter uma intimidade? Primeiro, um dos passos que nós podemos destacar é preservar um coração puro como de uma criança. A criança, irmãos, ela não tem preconceito. A criança sempre está querendo expressar o seu amor. Eu vejo minha filha, sempre me abraça. Criança é uma coisa... Eu lembro, irmãos, eu lembro que quando eu era criança, eu era uma pessoa muito pura. Minha mãe até me chamava de santinho. Brincava comigo, meu santinho, porque eu era puro. Não tinha... como se diz, a vivência, a coisa deprimente aí do mundo, a coisa de pecaminosa do mundo. Então, ter um coração como uma criança. A criança tem total confiança nos pais, não tem? Para mim, a gente fazer uma analogia. Para mim, meu pai e minha mãe
Se meu pai era meu super-herói na escola. Meu pai ia me defender, meu pai, que o que ele falava, eu podia confiar. Se eu estava numa piscina, então num trampolim, ele estava lá embaixo, eu podia me jogar tranquilo, porque era meu pai. E às vezes a gente deixa de ter confiança em Deus. E fica atemorizado com as coisas que estão acontecendo, mas não tem um coração de criança. A criança também tem facilidade em perdoar, não é? Criança, você está brava, daqui a pouco... Minha mãe que fazia assim comigo, minha mãe batia em mim, eu apanhava, irmão. Eu apanhava do meu pai e da minha mãe. Meu pai, quando batia, era... Pode tocar, viu, Marcião? Solta a sua arte aí. Meu pai, quando me batia, era com cinta. Quem já apanhou de cinta aqui, irmão? Hoje, se bater de cinta, nós vamos preso. Eu lembro que não conta para ninguém, irmão. Ninguém, isso é um segredo que você não vai espalhar. Nós tínhamos... Quem é da Duque de Caxias aqui? Quem é remanescente? Rapaz, uau! Eu também sou. Hoje nem existe mais essa igreja. O templo, né? E eu lembro que era época de carnaval. Tinha até uma delegacia próxima. Quem lembra disso? Não tinha uma delegacia? Aí... Na hora do culto, eu tinha uma curiosidade, irmãos, para saber o que era esse tal de carnaval. E o carnaval era lá na Praça Toledo Barros. Quem lembra disso também? Os velhos. Quer dizer, os remanescentes. Velho não, velho é o capeta. Nós somos... como é que chama? Masterclass. E eu fugi do culto, saí naquela calçada e fui lá na Praça Toledo de Barros para ver o que é esse tal de carnaval. E fiquei ali entretido. Eram outros tempos, né, irmãos? O carnaval não era tão destruidor como é hoje, mas era o mundo. E eu lembro que eu voltei e comecei a ver na calçada que tinha os irmãos da igreja. Falei, acabou o culto, que eu achei que ia dar tempo. E os irmãos da igreja só passavam por mim e falavam assim, seu pai está procurando você. Falei, Jesus amado. Irmão, cheguei na igreja, aquela frase que nenhum filho quer ouvir do pai. Lá em casa vamos conversar. Jesus amado, que conversa triste. Eu lembro que eu achei que meu pai tinha esquecido. Cheguei em casa, fui tirar a camisa. A hora que eu tirei a camisa para pôr no guarda-roupa, já veio a cintada nas costas. Vlau! Falei, Jesus amado. Apanhei bastante, mas eu agradeço a Deus por toda a correção que meu pai me deu. Então meu pai e minha mãe eram referência de conduta, de tudo, né? E às vezes a gente não tem essa relação com o Pai Celestial, de confiança plena. Você está com alguma dificuldade, você está com algum problema, você está ansioso, você está triste. Existe um pai que cuida de você, mas ele quer essa intimidade. E você está longe. Você está sempre à distância, sempre preocupado. E será que Deus está me ouvindo? Será que não tem intimidade? Será que a gente pode se propor a partir de hoje a ter uma intimidade com Deus? Senhor, eu quero ser íntimo teu. Eu não quero ser aquele que senta na sala. Não, quero ser íntimo, quero sentar do teu lado. Se possível te abraçar, se possível ser como João, ficar nos teus ombros e falar tudo o que eu estou passando e saber que eu vou ser ouvido. Então Jesus falou que nós temos que sermos como crianças. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, diz assim que, então disse Jesus, porque Jesus estava com seus discípulos naquela época, irmãos, como hoje. Criança é uma coisa que atrapalha, né? E as crianças, mas não atrapalha, a criança é uma bênção. E Jesus disse assim, vinde a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Nós temos que ser como criança, no sentido de confiança, no sentido de termos liberdade, no sentido de nos expressarmos como as crianças se expressam conosco, com um coração intenso. Criança tem coração intenso. Se eu falar para minha filha, filha, amanhã eu vou ver você na aula de natação. Irmãos, é intensidade total. Ela não dorme.
E eu, e eu cometi um erro, que eu comprei um radinho, daqueles de comunicação, e ela amou, um radinho de a comunicação à distância, e ela fica no quarto dela, e ela me chama: alô, câmbio, pai, aqui sua filha chamando, câmbio. Fala: sim, minha filha, pode falar, câmbio. Não esqueça de ir na natação amanhã me ver, pai, câmbio. Então fica essas conversas. Então ela é intensa. Nós temos que ser intensos com o nosso pai. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou, eu vou fazer, ele vai fazer. Se ele falou, eu estou contigo, é porque ele está contigo. Intensidade, eu creio. Mas as pessoas vêm e falam, as circunstâncias nos mostram que a coisa está difícil, mas Deus falou, eu creio com intensidade. Eu sei que ele está comigo. Segundo passo que nós podemos trilhar para termos uma intimidade mais com Jesus, com Deus, é uma obediência. Uma das referências que nós temos de obediência era Davi, um homem cheio de erros, um homem cheio de problemas, que fez tantas coisas erradas, mas Davi tinha um caráter de obediência, ele obedecia, ele sabia o que era hierarquia. Quando Samuel falava alguma coisa, Davi baixava a cabeça. Mesmo quando Saul era rei e fazia todo tipo de maldade para ele, Davi era obediente. Nós também temos que ter esse caráter. Para ter intimidade, temos que ter obediência. Então, o primeiro destaque para ter intimidade, coração como de criança, confiança. Segundo destaque, temos que ter obediência. Eu e você temos chance de decidir tudo na nossa vida. Não deu, decidi errado porque... Não, você tem um istmo. O que é um istmo? É um momento, é um tempo de decisão. Vou por aqui, vou por aqui. Se eu for por aqui, eu vou estar desagradando meu pai. Eu vou perder intimidade com ele. Posso até ganhar alguma coisa que eu acho na minha cabeça, no mundo, mas eu vou perder intimidade com ele. Sempre escolhemos o caminho da obediência para termos mais intimidades com o pai. Olha o que diz um exemplo, por exemplo, Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim, que depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como um rei, sobre quem testemunhou. Deus falando sobre Davi: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Você quer ser segundo o coração de Deus? Temos que usar o exemplo de Davi, obediência. Davi era intimidade. Davi tinha um louvor a Deus extravagante. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus sabia o coração de Davi. Davi era um músico. E Davi cantava sozinho com as ovelhas, não cantava? Lá no meio do mato, ele fazia louvores e adorava a Deus. Tem gente que não canta sozinho, não adora a Deus, porque tem que ter uma plateia. Tem que ter, alguém precisa ouvir como cantar sozinho. Será que eu posso ter um momento na minha casa ou no meu carro, quando ninguém está vendo, e abrir minha boca e adorar a Deus? Falar: Senhor, eu quero intimidade, recebe meu louvor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Intimidade, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Aí com o seu ser você começa a adorar a Deus. E o ambiente do carro começa a se modificar, o ambiente da casa começa a modificar. E quando você canta, você começa a pensar no que você está cantando, como Deus é grande. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E eu estou amparado debaixo dessa grandiosidade, debaixo dessa mão poderosa. Grandioso és Tu. Confiança em Deus é total confiança nele e nenhuma confiança em você, nem em mim, nem no seu braço. Davi era um homem assim. Davi é um homem que tinha plena confiança em Deus. Ele sabia. Olha o que diz em 1 Samuel, no capítulo 17, do 42 ao 47. Então,
O gigante Golias olhou para Davi e disse assim, olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse a Davi, por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu o amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Então Davi, irmãos, podia falar, viu? Podia retrucar, né? Confiança nele. Você não sabe o que você está falando. Eu sou Davi, você está achando que eu sou um menino? Que eu sou ruivo, que eu sou franzino? Mas você não sabe, mas eu já matei um urso. Eu já matei um leão. Mas não. Davi colocou sua confiança em Deus e disse, Davi, o filisteu amaldiçoou Davi e disse, vem aqui e darei sua carne às aves, aos céus e animais do campo. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança e com dardo, mas eu vou com você, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando vem as dificuldades, você diz assim, eu não tenho força nenhuma, eu não posso fazer nada, mas eu me estabeleço, eu me coloco em posição, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu declaro vida, declaro saúde, declaro cura, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu declaro contra essa depressão, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Contra os problemas, contra a falta, às vezes, de provisão, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então Davi não se colocando, ele estava sempre destacando a Deus, a confiança está em Deus. Você está mexendo com Deus, você não está mexendo comigo. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada. Será que você pode falar isso? Nas suas dificuldades, não é pelo seu esforço, não é por violência, não é por espada, não é por lança, que o Senhor concede vitória. Pois que a batalha é de quem? Qual a batalha que você tem? Você está tentando achar um plano, você está tentando achar uma forma de vencer. Que tal ter uma confiança, ter essa intimidade, ter a confiança em Deus e dizer, Senhor, eu não tenho condições nenhuma. Na minha expectativa, eu já perdi essa batalha, mas eu declaro, essa batalha é tua. E eu coloco essa batalha nas tuas mãos. E eu declaro vitória na minha vida. Eu declaro que o Senhor vai na minha frente. Eu declaro que o Senhor vai colocar palavras na minha boca. Eu declaro que o Senhor já vai começar a abrir janelas do céu sobre a minha vida. Porque a batalha é sua, assim como Josafá recebeu essa profecia, a batalha do Senhor. Pode ir na frente com os músicos exaltando meu nome, que a batalha já é vencida porque a batalha é minha. Todos que estão aqui saberão que não é por causa da espada ou da lança do Senhor que concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Então Davi confiava em Deus. Será que alguém que escreve um salmo como esse tem confiança em Deus? Salmo 34, do 4 a 8. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Busquei ao Senhor porque eu sou íntimo dEle, mas Ele me respondeu. Eu busco ao Senhor porque eu sei que Ele vai me responder. Livrou-me de todos os meus temores. Tirou toda aquela coisa pesada do meu coração. Todos os temores que eu tenho. Como é que vai ser a economia? Como é que vai ser o país? Como é que vai ser a política? Como é que vai ser minha família? Como é que vai ser a saúde? Como é que vai ser a criação dos meus filhos? Como é que vai ser o meu futuro? Se eu vou ter meu emprego garantido? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Na intimidade eu busco a Deus e Ele me responde. E quando Deus responde, Ele já tira do seu coração todos os temores, você já sai vitorioso. Você entra deprimido, triste, mas você sai como um gigante pela fé, porque Deus responde, Deus já tira do seu coração os temores. Quem que pode fazer esse tipo de coisa? Só Deus pode tirar os temores do nosso coração, irmãos.
E os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Aquele que tem intimidade com Deus, se olha para ele, não tem decepção no rosto. É um rosto de vitória, é um rosto de esperança, um rosto de expectativa. Todo dia você levanta, você sabe ao Deus que você serve. Deus vai te dar graça. Irmãos, pastor, você fala assim, bate no peito. Irmão, você não me conhece. Tem dias que eu estou tão para baixo. Mas eu tenho aprendido, meu refúgio. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Lá na intimidade. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, Davi dizendo sobre ele mesmo. Esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu e libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Você crê nisso? Eu declaro isso. O anjo do Senhor é sentinela. O sentinela não dorme, irmãos. O sentinela, ele fica atento o tempo todo. Então Deus está dizendo para mim e para você que o anjo do Senhor é o seu sentinela e ao redor deles que o temem. Quem teme ao Senhor? Se você teme ao Senhor, Deus é o teu sentinela. Deus te livra. Nós estamos vivendo tanta violência, irmãos. Hoje em dia, eu tenho até medo de falar mas por causa do exemplo de cima, você está me entendendo? Está dando liberdade a tudo os bandidos. Nós estamos vivendo em Limeira, irmãos. Você estaciona um carro, o casal estaciona um carro no estacionamento no supermercado às 6 horas da tarde e vem 2 bandidos e entra. Eu soube de vários relatos marginais, mas eu sei que o anjo do Senhor cuida daqueles que o temem. O anjo do Senhor está ao redor. Você está numa fila de banco, você não sabe se pode vir um bandido, mas o anjo do Senhor está ao seu redor e Ele livra aqueles que o temem. Então, se você teme, se a sua confiança está em Deus, Ele vai te livrar, Ele veio me livrar. Você está num carro. Irmãos, eu vivi uma experiência de livramento sobrenatural. A gente faz burrada na vida, né? E uma vez eu fui para São Paulo com o meu carro e um amigo meu tinham roubado a moto dele. E os bandidos falaram, viu, se você vier aqui pagar R$2.000, nós te damos uma moto de volta. E eu, bobão, falei, eu vou com você. Olha que ideia, irmãos. Só que começamos a andar, os bairros, cada vez mais barra pesada. Chegamos num bairro, irmãos. Parei o carro numa pracinha, tinha um monte de gente de motos, tudo sem capacete, mas um monte, uns 30. E tudo dominava, nem a polícia sabia lá. E eu lá, inocente. Parei o carro, veio o chefe dos bandidos lá, falou, você espera aí, não sai do carro. Falei, Jesus amado, agora nós vamos, o que esses caras vão fazer comigo? E passou 10 minutos, e passaram 15 minutos, e eu naquele desespero. Daqui a pouco veio, um dos bandidos veio lá, bateu no vidro do cara e falou, viu, some daqui, vaza daqui, nós não queremos você aqui. Deus colocou temor na vida desses bandidos, irmãos. Eles acharam que eu era alguma coisa, mas os anjos do Senhor estão se acampando ao meu lado, ao seu lado, e você não sabe o que está acontecendo. Os inimigos dos bandidos vão ter medo, porque é por causa de você? Não, porque o anjo do Senhor está acampando, porque tem alguém intercedendo por você. Se eu e você tememos a Deus, e quantos livramentos eu já tive, irmãos? Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Se eu e você temos intimidade com o Pai, nós nos refugiamos nele. Ao invés de ficarmos tristes e com as adversidades da vida, devemos buscar intimidade com Deus. O livro de Jó, no capítulo 28, versículo 7, diz assim, que nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto. O que é ave de rapina? A ave de rapina representa as trevas, tudo aquilo que consome a carne. Então a ave de rapina, as coisas malignas, as coisas das trevas, não conhece, nenhuma ave de rapina conhece o caminho oculto. Que caminho oculto? O caminho da intimidade. Quando eu e você estamos na intimidade do Pai, o inimigo não sabe o que está acontecendo, você está protegido. Tudo que você fala com o Pai ali é segredo. As trevas não conseguem saber ou entrar naquele ambiente.
E elas não entendem, nem olhos e nenhum falcão ouviram. Então, quando nós estamos na intimidade, existe uma proteção. Quando nós estamos na intimidade, os planos de Deus são revelados, o inimigo não sabe. Quando nós estamos na intimidade, nós recebemos essa confiança de saber que Deus está cuidando de nós. Buscar a intimidade é buscar estar na dependência de Deus. Outra coisa que faz com que nós tenhamos uma intimidade com Deus é o zelo pelas coisas de Deus. Você tem zelo pelas coisas de Deus ou você leva de qualquer jeito? Quando a gente leva de qualquer jeito, irmãos, não existe intimidade. Eu vou zelar. Senhor, eu quero minha vida diante de Ti. Eu quero ter um zelo pelas Tuas coisas. Aparecem oportunidades, aparecem coisas que a carne fala, uau, Senhor, eu quero obedecer a Ti, eu quero ter zelo pelas Tuas coisas, eu quero ter zelo pela Tua palavra. Se a Tua palavra diz que eu não devo fazer isso, eu não vou fazer. Isso traz intimidade. Outra coisa que traz, não só zelo pela palavra, mas zelo pela casa de Deus. Você tem zelo pela casa de Deus? Eu vou na igreja, sento lá. Uma vez a gente estava sentado, essas poltronas é muito cara. Foi muita dificuldade para comprar. A mãe deu uma caneta para a criança e a criança arrancando a espuma. Não tem zelo nenhum. Você passa na congregação, tem um papel no chão, você chuta o papel. Por que você não pega, não recolhe? Você tem zelo pelas coisas de Deus? Mas não foi eu que joguei, pastor, mas é pelas coisas de Deus. Pelo seu ministério, pelas coisas que você faz. Ter zelo, professor da escola dominical, o líder de mocidade. Tratar com zelo, seu ministério. Eu preciso tratar com zelo. Tratar de qualquer maneira. Chega aqui, vou contar umas histórias para vocês e tal. Não se prepara, não tem uma mensagem. Tem muitos lugares que a gente vai assim, né? A pessoa acorda e fala, hoje eu acordei, pisei na grama, deu aquela energia. E fica contando história, né? E palavra mesmo não tem. Então eu preciso tratar com zelo das minhas coisas. Eu preciso ter zelo do que eu faço. Isso traz intimidade. Intimidade é adorar a Deus quando tudo está bem. Intimidade é adorar a Deus quando tudo não está bem. Amém? Davi era assim. Davi adorava a Deus quando tudo estava bem, mas também quando tudo, ele levantava a sua voz e adorava a Deus. Intimidade com Deus é reconhecer o erro e voltar aos caminhos do Pai. Porque nem sempre a gente está... Porque as intempéries da vida fazem a gente cometer erros. Mas a intimidade faz a gente ter uma consciência de erro e falar, Senhor, eu entristeci o Teu coração. Eu quero voltar ao Teu caminho, eu quero ter uma intimidade contigo. Quem está disposto a buscar uma intimidade com Deus daqui para frente? É isso que traz vitória para a sua vida, para a minha vida. Você não precisa mostrar para pastor, para pessoas, é você, é íntimo, intimidade com você, com Deus. Uma intimidade com o Pai. Que no momento de necessidade você grita, Pai! Deus te responde. Você tem intimidade com Ele. Ele conhece a tua voz. Preciso de alguém que ore por mim. Não, eu tenho intimidade com meu Pai. Eu tenho meu lugar secreto em casa. E eu quero cada vez mais ter intimidade. A pessoa, quando você chegar no céu, ele fala seu nome. Seja bem-vindo, meu filho. Você falava comigo, eu te respondia. Você sentia a minha presença na oração, mas agora você vai estar literalmente nos meus braços e vai estar comigo. Nós não temos a dimensão disso, irmãos. A gente começa a imaginar, mas a nossa imaginação é muito pequena. O que será estar na presença de Jesus Cristo? O que será olhar para os seus olhos e ver seus olhos como tochas de fogo? Vai ser maravilhoso. Vale a pena ser íntimo de Deus. A gente é enganado por tantas coisas desse mundo. Mas uma coisa é verdade. Se nós seguirmos os seus caminhos, buscarmos ter intimidade, você vai ter um coração pleno, um coração em paz. Então, eu e você meditarmos nesse salmo. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Quem sabe você pode declamar isso. Está triste, está amargurado, brigou com o esposo, brigou com a esposa, brigou com o filho, brigou com o patrão, teve um problema sério, alguém te distratou, alguém te
lançou uma ameaça. Hoje tem muitas ameaças. Ameaça de morte, ameaça de violência. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai. Porque o Senhor nos dá essa liberdade e nos dá essa graça de sermos íntimos teus. Quantos foram íntimos teus? Moisés foi íntimo teu. Moisés queria ver a tua face, de tanta intimidade que ele tinha contigo. E de tantos que tinham tanta intimidade, que o Senhor tratou com tanto amor, cuidou, ajudou no momento de fraqueza tão grande, mas o Senhor tinha intimidade com Pedro. E depois que Pedro entendeu essa relação de proximidade, Pedro se dispôs a tudo. E falou, eu estou disposto a tudo por causa do meu mestre, porque eu sou íntimo dele, e eu vou proclamar esse evangelho, onde quer que eu for, não importa o que me aconteça, eu vou ser morto, vou ser crucificado de ponta cabeça, mas eu conheço o meu Senhor, eu sou íntimo dele, eu sei que ele é Senhor para cuidar da minha vida, e que é muito pouco diante do que ele fez por mim. Coloque no nosso coração um desejo de intimidade, Pai. Que sejamos um povo que busca a cada dia essa proximidade. Sentir o teu abraço, sentir estar no teu colo sendo amparado por Ti, Pai. Assim como uma criança. Que possamos descansar em Ti plenamente. E confiar em todas as Tuas promessas. Guarda o Teu povo, Pai Santo. Guarda o Teu povo, que os Teus anjos estejam ao redor de todos, Pai. Em todos os seus caminhos, em todos os lugares que forem. Nos lugares de dificuldade, 1000 cairão a teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque você é guardado por um Pai que é íntimo seu. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Que eu e você possamos viver essa intimidade. E os nossos filhos naturalmente vão ver. Estava vendo o pastor Éder falando. Não sei se o Éder está aqui hoje. O pastor Éder falando. Que o filho dele está pregando. E um dia... ele contou para mim, eu não lembrava disso. Ele chegou com o filho dele e falou, viu, isso aqui é o pastor. Um dia você vai pregar igual a ele. Ele falou, vem lá, não foi isso, Éder? Pregar coisa nenhuma. Foi até... Deus tocou no coração dele. Começou a jejuar sozinho. E está trazendo uma palavra de vida. É um jovem. Então Deus vai mudando, irmãos. E a gente pensa que a pessoa, que a criança não está vendo o que você está fazendo. Meu pai era íntimo de Deus. Minha mãe é íntima de Deus. Meu pai, meus amigos contam. Quantas vezes vi seu pai, pastor? Eles me chamam de Ciro, porque são meus amigos. Ia para a praia. Quantas vezes nós ficamos jogando videogame até de madrugada, porque era feriado. E nas poucas oportunidades que nós tivemos de minha mãe, meu pai e eu, porque eles sempre estavam trabalhando na igreja, a gente ficava jogando videogame até 3 horas da manhã. Mas 3 horas da manhã... vinha meu pai com um cobertorzinho nas costas e orava na sala, clamando a Deus, Jesus, Jesus, cuida da tua igreja, Jesus, me reveste com a tua graça. Intimidade com Deus, intimidade com Deus. Imagina as lutas que meu pai teve. Irmão, o que hoje a gente faz é... meu pai teve muitos desafios. Meu pai foi superintendente de muitas cidades. E quando ele tinha que mudar um pastor, porque, irmãos, meu pai era um homem corajoso. E eu, Pedro, junto com ele. Imagina você chegar numa igreja, o pastor está pregando. Aí o pastor Ciro, o superintendente, sobe aqui. Aí ele pegava a palavra e falava assim, boa noite, irmãos. Hoje é a última noite que vocês vão ficar com esse pastor. Ele está sendo dispensado agora. Irmão, um negócio sério. Então ele enfrentou muitos desafios. Por quê? Porque precisava.
Era um pastor que estava dando mau testemunho. Teve um pastor, o Pedro estava contando para mim, que ele chegou e o pastor falou: eu não vou sair. Meu pai falou: tá bom, ou você sai numa boa, ou eu vou chamar a polícia. Então era nesse nível. Aí já vi os membros com cadeira na mão, para dar nas costas do meu pai. Então ele enfrentou muitos, mas ele venceu muitos como? De joelhos, na intimidade com Deus. Deus tirou todos os temores. Imagina você estar fazendo uma igreja como essa aqui, aí está nas galerias, está concretando, todo mundo trabalhando. Aí vem o tesoureiro da igreja e diz assim: parou, pastor, não dá para fazer mais nada, vamos parar por aqui. O que ele fazia? Ele entrava na intimidade e Deus respondia. E Deus tem sempre respondido. A vitória sua está na intimidade com seu Pai. Não esqueça disso. Você pode buscar vários caminhos, mas procure como ser íntimo. Deus está disposto. É um ato de decisão meu e seu. Eu preciso ter. Quer se livrar das suas angústias? Quer se livrar dos seus temores? Assim como Davi venceu, você vai vencer também. Amém?